Boa noite, meu povo. Como estamos? Estamos preparados para a live sobre disforia de gênero e saúde mental trans? Olá, Yara. Olá, Thalita. Olá, Bia. Gi, já vou chamar você pra gente aproveitar o tempo. Muita coisa pra gente falar. Gente, vocês não têm noção do tamanho da pauta que a gente fez. A gente vai tentar dar conta de toda essa pauta em 1 hora de live. Olá, Ali, como você tá? Só me falam se vocês estão ouvindo. Tá chegando para vocês bem aí. Olá, Di. Como você tá? Ixi, tá travando. Você está todo pixelado. Ju, tô bem. Mas pra mim você tá travando bastante. Não sei se é a minha internet ou a tua. Eu acho que é da sua. Eu não sei se o pessoal que tá assistindo pode dar um feedback pra gente. Quem que tá travando? Você tá com Wi-Fi? Você tá com 3G? Como é que você tá aí? Ixi. Bom, o pessoal vai entrando. Eu acho que Di, eu acho que é a sua internet que tá dando BO. Então, enquanto o Di ajeita ali, a gente tinha programado a live para fazer com a psiquiatra Mariana. Quem acompanhou nos stories viu eu explicando, mas quem não, vou explicar. Ela, infelizmente, teve outro empecilho, outra situação da vida, não conseguiu estar aqui hoje. Como eu já tinha adiado a live uma vez, eu achei que ia ser muito foda adiar de novo. E aí eu decidi fazer a live mesmo assim e chamar outra pessoa e a gente tem um outro caminho na live de hoje. Então, o Diego tá aqui comigo, ele vai se apresentar para vocês. Di, agora tá bem melhor a sua imagem. Melhor? Porque Até para o 3G. áudio. Eu que luto. Então tá bom. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Jussara, sou psicóloga clínica de LGBT desde 2018, pós-graduada em neuropsicologia e psicopedagogia institucional e agora cursando a especialização em atendimento clínico das diversidades sexuais de gênero. Tenho também bagagens em terapia afirmativa, que é a abordagem que a gente usa na clínica, e também saúde transdisciplinar LGBT. Infelizmente, a Mariana não pôde estar aqui hoje, a gente mudou a dinâmica da live para o Diego estar aqui participando. E assim, Di, explica por que você está aqui na live hoje. Bom, gente, para quem não me conhece, né? Para quem me conhece também, eu me chamo Diego, sou acadêmica de psicologia do 4º ano. Eu quase falei 4º período, mas é porque eu me confundo. E eu sou um homem trans. Então eu estou aqui porque seria um futuro psicólogo trans, né? E acho que faz parte da nossa formação, especialmente enquanto pessoas trans que fazem psicologia, falar sobre esses assuntos, né? Já que a gente tem uma psicologia tão hegemônica hoje em dia, na nossa formação, pelo menos aqui em Ponta Grossa, né? Mas muito importante a gente falar sobre isso. Em qualquer contribuição que vocês tenham, que vocês achem relevante fazer, por favor, escrevam nos comentários, Sim. mandem aí, que a gente conseguir ir lendo e pegando, a gente já aproveita e já faz um gancho de papo, tá bom? Muito bem. Obrigada, Di, por se apresentar. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre disforia de gênero e saúde mental trans. E a gente já começa lançando uma pergunta para vocês. Quem está aí assistindo, vocês sabem o que é disforia de gênero? Quem souber diz que sim, quem não souber diz que não, mas escreve aqui no chat para a gente ter uma noção também de quem está assistindo, a gente ter uma noção até da comunicação que a gente vai ter na live de hoje. Mas escreve aqui se vocês sabem o que é disforia de gênero ou não. E assim, é um tema específico, é um tema, assim, um dos maiores desafios que a gente encontra na vida de pessoas trans, né? Então, deixando bem claro que não é porque a pessoa é trans que ela automaticamente vai viver isso, tá? Então, algumas pessoas trans vivenciam, outras não. É uma experiência única, pode variar de pessoa para pessoa. Alguns dias
infelizmente, podem ser mais difíceis que outros, mas é uma condição específica de pessoas trans, tá? A gente vai explicar, né, ao longo da live por que é específico, enfim, vai fazendo sentido, mas como a gente falou, qualquer dúvida que vocês tiverem ou contribuição, vocês podem e devem colocar aqui no chat. A gente vai estar atento e sempre que possível a gente vai estar puxando os comentários também. Di, você, enquanto pessoa trans, na sua vivência, sem academicismo, o que é disforia de gênero? Bom, em poucas palavras, para a gente entender a disforia de gênero, acho que a gente teria que entender o que é gênero, né? Primeira coisa. Que eu espero que a galera aqui já tenha um pré-entendimento do que seria isso. E o que seria sexo, né? Mas Talvez. traz para quem é cis, que nunca viveu, o que é disforia de gênero? O que você sente? O que você pensa? Sim, sim. Basicamente seria um sentimento de angústia muito grande em relação, no meu caso, né? Não falo por todas as pessoas trans, lembrando, disforia de gênero, como a Ju já falou, não é uma coisa que acontece com todas as pessoas trans. Então, assim, para ser trans, precisa ter disforia de gênero? Não, mas necessariamente a disforia de gênero é uma causa, é uma coisa só de pessoas trans. Uhum. Então, eu já tinha falado, só relembrando. Mas seria um sentimento de angústia, especialmente no meu caso, em relação à minha corporalidade. Então, são coisas, são partes do meu corpo que me incomodam muito, porque não correspondem ao gênero que eu me identifico. Uhum. Claro que a gente só vai ter esse entendimento a partir do momento que a gente sabe que, dentro do nosso contexto social, existe a binaridade de gênero, que seria homem e mulher. E aí entram outros conceitos, entre eles o sistema sexo-gênero, né? Vocês já ouviram falar disso? Mas é um sistema que pressupõe o seguinte, vou tentar explicar em poucas palavras, que é um tema complexo. Pressupõe o seguinte, então, o sistema sexo-gênero seria assim, quando, por exemplo, a gente entende que uma genitália, ou seja, o sexo, né, o que a gente chama de sexo geralmente, resulta necessariamente em um gênero. Por exemplo, pipi corresponde a macho, necessariamente, ao gênero masculino. Ou pipi corresponde a certas características, modos de agir, sentimentos, emoções, até, sabe? Todas essas Expectativas características que a gente tem, sociais, expectativas padrões. sociais do que seria o gênero masculino. Então, ele é mais briguento, não sei o quê. Então, como se a genitália resultasse necessariamente no gênero da pessoa. Só que a gente sabe que isso não é real, porque o gênero ele é construído socialmente. Então, esse sistema sexo-gênero, ele já cai por terra. Só que é importante que a gente entenda que, infelizmente, hoje em dia, a gente ainda tem muito esse sistema presente, esse sistema com C, por sinal, presente. Então, a maioria das pessoas só vai entender a transgeneridade a partir desse olhar, que o sexo pressupõe um gênero específico, certo? Uhum. Então, até se a gente for pesquisar, se vocês forem jogar no Google, eu não sei se a minha explicação ficou didática o suficiente para todos terem esse entendimento, mas se vocês não entenderam, mandem um. Não entendi, explica de novo, eu tento achar outras palavras para explicar. Mas até se a gente for pesquisar aqui, eu vou pegar a primeira coisinha que eu achei no Google aqui, só para vocês verem qual que foi a relevância da minha fala. É o seguinte, quando a gente joga lá, o que é disforia de gênero para pessoas trans? Está escrito mais ou menos assim. A disforia de gênero é quando a pessoa apresenta sentimentos de angústia significativa ou dificuldade de funcionamento relacionados a um sentimento persistente de que o sexo, lembra que eu falei? O sexo ao nascimento não corresponde ao seu sentimento interno de ser, no caso do sexo masculino ou feminino, misto, neutro ou outra coisa. Essa explicação está um pouco confusa, mas é justamente isso que mistura eu o sexo com gênero, né? Essa não correspondência, né? Então, quando a gente fala da disforia de gênero, a gente fala dela, infelizmente, a partir desse entendimento de que existe o sexo e existe uma não correspondência com o gênero. Faz sentido? Expliquei bem, sabe? Bom, esse
exemplo que você pegou do Google, ele fica confuso porque sexo, hoje, qual que é o entendimento que a gente tem? Sexo é a parte biológica, macho, fêmea, intersexo, né? Então, são genitálias, os caracteres sexuais secundários, hormônios, gônadas e outras características que estão atreladas a um sexo biológico. Só que dentro desse exemplo que o Diego trouxe, a gente pega exemplos chás de revelação. Então, sabe-se o sexo biológico do bebê que está dentro da barriga de quem gesta. Então, tem lá o pênis, a vagina, né? Deduz-se, pressupõe-se que gênero masculino ou feminino, dependendo desse sexo biológico. E nisso já começa. Então, se é menina, o enxoval tem que ser rosa. Se é menino, o enxoval tem que ser azul. Se é menina, é bonecas. Se é menino, é bola e carrinho. Então, começa a se pressupor e criar expectativas e padrões em cima disso do que começou pelo sexo biológico. Então, a genitália definiu toda a vida de uma pessoa sem ela nem ter nascido ainda, né? Então, vocês vão começar a perceber, conforme a gente vai trazendo os conteúdos aqui, que tem muito a ver com construção social. A gente vai até trazer, enfim, vou parar de dar spoiler, vamos entrar então no assunto, né? O Di trouxe a definição de disforia de gênero na vivência de uma pessoa trans. Sim, ele não fala por todas as pessoas trans, mas ele sendo trans, ele tem muito mais propriedade local de fala para falar do que uma pessoa cis, né? Então, eu trouxe aqui também a definição de disforia de gênero pelo DSM. DSM é o Manual de Diagnóstico de Saúde Mental que a gente tem hoje. Psiquiatra usa, psicólogo usa e outros profissionais que atuam nessa área de saúde mental. Lá tá na questão de disforia de gênero, o que que ele fala? Ele diz que é um descontentamento afetivo, cognitivo muito grande, da pessoa ter um sofrimento a ponto dela não conseguir funcionar socialmente, de tão sofrimento que ela pode estar vivendo, e tem a ver com essa incongruência de gênero. Então, ela foi designado um gênero para ela no nascimento, naquele exemplo, nasceu com pênis ou vagina, então nasceu com pênis é homem, nasceu com vagina é mulher. E essa pessoa vive essa incongruência porque ela se identifica com o outro, tá? Esse termo incongruência também eu tenho críticas, mas a gente vai trazer as críticas conforme vai indo, né? E ele traz alguns critérios nesse DSM que profissionais da saúde, na sua maioria cisgênero, o que é uma pessoa cis? Eu sou uma pessoa cis, eu me identifico com o gênero que me foi atribuído no nascimento. Então, profissionais de saúde cisgênero usam desses critérios, desse DSM, para analisar, diagnosticar e tratar pessoas trans. E aí a gente vai inserir as críticas no meio do caminho, tá? Então, eu vou pincelar um pouquinho os critérios. Ele tem dois critérios. O primeiro critério é se encaixar em pelo menos 6 dos seguintes pontos que ele traz ali. Então, o que ele traz? Um forte desejo de pertencer a outro gênero ou insistência de que não tem o gênero que lhe foi atribuído. Então, eu não sou mulher. Nega-se ou tem esse desejo de ser do outro, né? Beleza, é um ponto. O segundo é em meninos que foram designados no nascimento como meninos, tem uma preferência, e aí vou inserir várias aspas, porque eu também acho errado o jeito que tá. Tem essa preferência por cross-dressing, que eles chamam de travestismo, ou simulação de trajes femininos, e em meninas designadas no nascimento, tem esse forte desejo e preferência por vestir roupas somente masculinas, típicas, e uma forte resistência a usar vestidos e roupas femininas. Então, vocês podem ir colocando vários clipes aqui dessas coisas que eu tô apontando, tá? Outro ponto é uma forte preferência por papéis transgêneros em brincadeiras de faz de conta. Então, a menina fazer o papel, sei lá, do papai brincando de casinha com as amigas. E o menino fazer esse papel contrário também na brincadeira ali com os amiguinhos, né, as amiguinhas. Uma forte preferência por brinquedos, jogos ou atividades tipicamente usados pelo outro gênero, né? E aí traz também rejeição de brinquedos que se liguem ao gênero atribuído ao nascimento, esse forte desgosto com a própria anatomia sexual do corpo, né? E um desejo intenso por características sexuais primárias ou secundárias compatíveis com o gênero que a pessoa se identifica. São 7 pontos. Da forma que está descrito, muitos eu acho problemático demais. Por quê? Um profissional da saúde
que não tem entendimento de gênero e sexualidade, ele pode pegar isso aqui e pegar uma pessoa que não é trans e ele botar que essa pessoa é trans. Ou botar que essa pessoa tá vivendo disforia de gênero, sendo que essa pessoa não é trans, não tá vivenciando disforia de gênero, tá? Sempre baseado, porque não quer vestir as roupas de menina, nasceu menina, não quer vestir roupa de menina, então é trans. Não é isso. Mas é o que tá dito ali. Então eu, cis, mulher cis, que sempre odiei usar vestidos quando criança, que sempre odiei coisas rosas, que sempre odiei esses estereótipos femininos. Então eu tava vivendo uma disforia de gênero. Então eu sou trans e não tô sabendo. Um profissional de saúde me atendendo na infância, do jeito que eu era levada da breca, eu super seria diagnosticada de uma forma que não se encaixava na minha realidade. E aí, quantas pessoas trans, crianças, adolescentes, adultos, vivenciam uma disforia de gênero que não é vista como disforia de gênero, que não é olhada com atenção e com esse acolhimento humanizado. Então, só aqui a gente já vê muita problemática, porque esse documento, ele direciona o atendimento de profissionais da saúde para com pessoas trans. E isso é muito sério. Então, o que mais ele traz, que eu acho problemático demais, ele traz características diagnósticas ali para ajudar. Eu tô com a cola aqui, viu, gente? Então, o que ele fala? Reações negativas intensas às tentativas dos pais das meninas designadas ao nascimento, de fazê-las usar vestidos ou outros trajes femininos. Não, então, toda menina que não curte vestido é trans? Aí, das meninas designadas no nascimento, também podem afirmar que não querem desenvolver seios ou menstruar. Que mulher cis gosta de menstruar? Então, as mulheres cis que não gostam de menstruar, elas são trans? As mulheres cis que sofrem com aquele transtorno disfórico menstrual são trans? Então, a gente vai inserindo várias críticas aqui que um documento que era para ajudar, ele mais atrapalha em muitos cenários e depende do profissional que ele está usando. Está usando ele, né? Em relação aos meninos designados no nascimento, traz sobre alguns fingirem que não tem pênis, insistir em urinar sentados, e eu te pergunto, não é melhor que todo mundo então faça xixi sentado, que é mais higiênico? Sendo um homem cis, trans, ou mulher cis ou trans, é muito melhor que mije sentado, é melhor, né? Podem até dizer que sente repulsa pelo pênis ou pelos testículos. Aqui a gente tem diversos casos de pessoas trans, sejam trans femininas ou trans masculinas, de se machucarem, de se castrarem, se mutilarem no corpo, de tanto sofrimento com a disforia que a pessoa estava tendo. E isso é uma problemática muito séria, porque a gente não está dando a devida atenção para a saúde integral da pessoa trans, ignorando esse ponto. E assim, antes de passar a bola para ti, né, eu quero deixar bem claro que na terapia com pessoas trans, a gente precisa ter um olhar de uma clínica trans afirmativa. Por quê? A gente tem que entender a diversidade de opiniões em relação a esse diagnóstico de disforia de gênero, essas críticas que a gente está tecendo aqui hoje. A gente tem que entender que não são todos os pacientes trans que vão viver disforia, e nem sempre do mesmo jeito. E da mesma forma que acontecem com outros diagnósticos de saúde mental, muitos pacientes trans podem se beneficiar, sim, de ter um diagnóstico, de entender que a sua experiência não é única, de que esse diagnóstico vai ajudar a ter acesso a procedimentos cirúrgicos, hormonais, mas alguns não. Alguns, ter esse diagnóstico só vai fazer a pessoa se sentir mais patologizada ainda na sua identidade trans. Então, a gente tem que olhar cada caso como um caso. Tem que ter muito cuidado, muito respeito e muito tato nessas questões com os pacientes trans. Diga, meu anjo. Quer criticar o DCM? Vamos criticar o DCM. Sim, vamos descer o cacete. Porque, ai, gente, falei palavrão, mas azar, a live é nossa, e é isso. E eu realmente fico muito bravo com essas questões, tipo, porque, claro que dentro do discurso médico, né, se você chega lá e fala que você é trans, muitas vezes o cara já olha pra você transtornado. Exato. Mas justamente por causa dessa visão muito médico-biologicista, né, e que tende a patologizar tudo e todos que vê pela frente. Então, acho que a crítica que fica é
por favor, vamos despatologizar o gênero das pessoas. Muito obrigada. Um beijo crítico para vocês. A gente tem... E... Perdão, Pode falar? pode falar. Não, Não, pode falar. não. Vai, conclua, vai. Não, você comentar que tem muito mito ainda hoje, não só dentro da saúde, mas fora da saúde. Eu falo da saúde profissionais. Gente, para ser um profissional da saúde, a maioria das áreas de saúde são profissões regulamentadas, que tem que ter uma faculdade, tem que ter um registro no conselho, tem que ter a capacitação e atualização constante, e tem, mesmo assim, profissionais da área que estão cometendo erros. Então, mesmo tendo mitos nesses profissionais, como que fora da saúde a gente não vai ter mito? De achar que, ai, a pessoa trans não significa que ela é mentalmente doente ou emocionalmente instável. Isso é um mito. Não só por conta da disforia, não é toda pessoa trans que vive disforia de gênero, mas também da questão de saúde mental. A identidade trans não é uma doença mental. Ser trans não é estar doente mental. A pessoa trans, ela adoece mentalmente não porque ela é trans por si só, mas porque ela é trans e está inserida num contexto transfóbico, que recebe mensagens negativas sobre o que é ser trans desde sempre, de todos os lados. Isso que adoece a pessoa, não por ela ser trans em si, né? Eu quero deixar bem claro, assim, que essa questão da disforia, justamente toda essa estrutura que a gente tem, ela gera sintomas. A disforia é um sintoma dessa estrutura que a gente tem. Assim como a ansiedade, a depressão, transtorno do estresse pós-traumático, transtornos alimentares, ideação, tentativa de suicídio, autolesão não suicida. Tudo isso são sintomas. A gente vê como diagnóstico. A pessoa tem ansiedade e tal. Mas a gente tem que olhar aqui. Essa ansiedade, ela é um sintoma. Ela veio porque alguma coisa está acontecendo que gerou essa ansiedade. A gente vê a ansiedade como quadro fechado e vê os sinais dela como os sintomas. Mas a ansiedade por si só, ela é o sintoma de alguma coisa. A disforia de gênero em pessoas trans também é um sintoma. E a gente vê ansiedade, depressão, transtornos alimentares, tudo isso em pessoas trans também, como mais um sintoma, além da disforia, em alguns casos, da estrutura social que a gente vive. Então a gente não pode olhar para esses quadros e entender eles como diagnósticos finais. A pessoa tem ansiedade porque tem X, Y, Z sintoma. Não. O próprio quadro de ansiedade é um sintoma de algo muito mais profundo. E a gente precisa olhar para isso. E esse muito mais profundo é justamente essa estrutura social. E te pergunto, Di, como é que surgiu essa ideia de dois gêneros, dois corpos, dois sexos? Então, gente, temos datas, mas eu vou confessar para vocês que eu fiz a minha colinha e ela não ficou salva. Então, estou hashtag Tudo bem. tristezas. Mas, para a gente entender tudo isso que a gente estava falando, contextualizar um pouquinho melhor. Nossa, tem um textão aqui. Sim. Mas diz, pode concluir teu raciocínio e a gente pega os comentários também depois, não tem problema. Uhum. Então, claro, né, como a gente estava falando, que o DSM ele vai justamente pegar todo o nosso contexto social para explicar Uhum. todos os fenômenos que acontecem por aqui, né? Porque, assim, para a gente falar sobre gênero, a gente tem que entender que tudo que a gente construiu em relação a essa temática veio, né, está posto para nós hoje em dia a partir de, digamos assim, postulações que vieram de outro lugar. Então, assim, no começo, né, no começo, as sociedades indígenas, né, povos ameríndios e tudo mais, tinham um outro sistema de gênero. Até povos africanos, e tem mais um povo Tem da também que eu não Índia, vou me tem recordar. diversas sociedades e culturas Exato, pelo mundo afora que eles têm um entendimento de gênero diferente desse binário que a gente tem hoje. exato. Por quê, Ju? Porque essas sociedades não compreendiam a binaridade de gênero. Então, o que acontece? Essas sociedades entendiam que existia um terceiro gênero, digamos Uhum. assim. E então, essas pessoas entendiam que tinham homens, mulheres e pessoas dois espíritos, que eram pessoas que expressavam a sua identidade de gênero tanto como homens quanto como mulheres. Uhum. E de acordo com a sociedade também existiam outras características de gênero e tudo mais. E
existiam pessoas trans, e eu vou colocar aqui entre aspas, porque dentro das sociedades as pessoas não eram trans, porque não existia o termo cis e nem trans. E não eram Então, só eles eram 3 gêneros, e pessoas algumas eram muito mais de 3. muito mais, exatamente. Então, tipo, tô só trazendo um exemplo aqui Sim, dentro com de certeza. vários, né, que a gente poderia trazer. Mas, então, essas sociedades, algumas delas entendiam, assim, que se a pessoa, ela exercia um papel dentro da sociedade, o gênero dela era determinado por esse papel que ela exercia, e não pela sua genital. Então, por mais que, vamos lá, nascesse uma pessoa com pênis, se ela desempenhasse, se ela tivesse a vontade de desempenhar o papel dela enquanto uma mulher, junto com as mulheres, ela, dentro daquela sociedade, ela era lida como uma mulher e pronto, acabou. Independente da sua corporalidade. Porque gênero, que era assim que a gente deveria olhar as coisas, é o quê? Performance. Gênero é linguagem, gênero é expressão. E performance acho que é a palavra mais assertiva pra gente falar sobre isso. Porque a gente sempre fala, né? Gênero é uma construção social, mas o que a gente quer dizer de fato com isso? É justamente isso que a Ju falou. O nosso entendimento de gênero, ele só é do jeito que é porque a gente aprendeu que, por exemplo, ser homem pressupõe usar roupas de determinado jeito, ser assim, ser assado. E isso tudo que a gente tem hoje em dia, pelo menos aqui no contexto do Brasil, 2021, né? E outras sociedades, por exemplo, 21 a ou 23? europeia, veio 2023, tô bem louco da cabeça. Século 21, Ai, sim. 2023. Agora eu Eu entendi. deu uma acelerada. Agora fez Bom, mas por quê? Porque isso é uma importação da colonização. Claro que os povos que estavam aqui, os povos originários, tinham outros entendimentos sobre tudo. Só que, com a colonização europeia, a gente tem catequese, tem questões da Bíblia. Então, não, porque isso aí que vocês entendem é uma perversidade, só existe Adão e Eva, e biriri, barará, todo esse diálogo que acontece, né, do religioso, do colonial, que tenta colonializar tudo, né? Então, inclusive o próprio entendimento de gênero. E aí o que acontece? Nos apropriamos de tudo isso, e a partir Nos disso, dessa apropriamos, assim, apropriação, forçadamente. forçadamente, exato, exato. Colonização. E vivemos com forminha, e hoje em dia, ainda, muitas pessoas, né, continuam essa pira mais centrada no preconceito, de tipo, não, porque isso não existe, é pecado e whatever. Mas todo o nosso entendimento de gênero, como a Ju estava falando, vem da Europa. Então, eu estava falando isso para a Jussara, mas acho que para ficar mais claro, eu vou usar o seguinte exemplo. Eu só sou trans a partir do momento em que existe o cis. E só existe o cis na nossa sociedade binária. E a nossa sociedade binária foi construída socialmente. Então, se não existisse o cis, eu não seria trans. Se não existisse a sigla LGBTQIAPN+, todos seríamos pessoas existindo por aí, livremente. Sei lá, se teríamos letras para isso, não sei. Mas, então eu quero que vocês sempre pensem que, tipo, quando a gente vai tratar esses assuntos, inclusive a disforia de gênero, a gente não pode se descolar da nossa realidade, se isentar de toda essa carga cultural que foi, né, posta para nós, para explicar esses conceitos. Inclusive, vou dar uma engolida aqui que eu falei demais, né? Mas, enfim, continuando, muita gente vem, assim, com vibes preconceituosas pra cima da gente e às vezes fazem perguntas assim, tipo, ai, mas então vem bem com essas coisas que a Ju tava falando. Então, se eu não gostar de rosa, eu sou trans. Então, se eu vestir uma roupa assim, eu sou trans. Anjo, quando a gente vai falar, né, sobre cis e trans, é claro que a gente vai ter que se munir desses estereótipos de gênero que estão colocados para nós para falar sobre o que é cis e o que é trans. Porque você só vai entender o que eu estou sentindo se eu explicar da forma como a gente está no contexto que a gente está inserido. Trazendo para angústia. Exatamente. Então, só é uma angústia para mim, né? Determinadas características, por exemplo, do meu corpo, porque eu cresci, vivi, nasci em um contexto onde, por exemplo, homens não menstruam. Homens necessariamente
têm que ter um pênis. Homens necessariamente têm que se vestir assim. Homens necessariamente não podem ter peitos, eles E a têm gente que ter pode ir tal além na corporalidade. sutileza desse treinamento de gênero. Homens não podem chorar? Sim, e é bem isso que você falou, Ju. Treinamento de gênero. Lembra que eu falei que gênero era uma. É ensinado. Qual foi a palavra que eu falei, que eu usei agora? Falei que era tão importante e eu mesmo esqueci. É uma performance, Performance. lembrei. Isso. Porque a gente é Essa, ensinado a essa fazer. A questão gente é da ensinado. vinda, né, com a colonização, a gente tem que olhar assim. Tem um livro muito interessante que eu recomendo a leitura de quem tem interesse nesse tema, que se chama Inventando o Sexo, dos gregos a Freud, se não me engano, que é do Lacan. Esse livro, ele traz, ele examina bem a construção social da questão de sexo e gênero. Então, o que ele traz? No começo, antes, né, inclusive na Grécia Antiga, não se tinha ainda essa diferenciação do corpo sexo feminino e sexo masculino e intersexo. Então, eles tinham aí, ali, mas ali já estava errado. Eles tinham a ideia de que o corpo do sexo masculino, antes dessa diferenciação, o corpo ideal, o corpo perfeito, o corpo bem formado, era o corpo que tinha o pênis, né? Que tinha essa formação para fora, que não tinha mama, que era assim, assado, tinha um pomo de Adão, que tinha os testículos. E aquele outro corpo, eles chamavam de invertido, porque não era para fora, era para dentro. Então, aquele corpo invertido, ele não era perfeito, ele não era bem formado. Ali já começou a diferenciação, já delimitando tudo que é associado ao feminino como negativo. Eu quero que vocês botem um clips nesse dado aqui, tá? Aí na construção do livro, ele traz que da Idade Média, na Renascença ali, teve uma mudança significativa e aí trouxe essa diferenciação do corpo masculino e feminino, mas uma diferenciação muito radical, olhando sempre na visão de que os corpos de mulheres eram inferiores biologicamente falando, distintos de homens. E aí a gente vem também com uma perspectiva religiosa, de que moralmente também era inferior à dos homens. Né? A gente tem, não lembro se na Bíblia de hoje tem essa questão do você não chegar nem perto da mulher que está menstruada, né? Mulher cis menstruada, porque ela está suja, ela está impura. Então, nesse livro, o Lacan, ele examina essas teorias médicas, inclusive da época do Freud, que essa teoria sexual do Freud acabou por reafirmar mais ainda essa diferenciação, trazendo esse viés negativo pro feminino, pro corpo sexo XX, né? E assim, foda-se, intersexo não existe até então, né? Não existe. E, em resumo, nesse livro, ele traz como que toda essa questão de sexo e gênero é uma construção social, que isso não é desde sempre, isso não veio tatuado na nossa programação mental com a evolução dos homens das cavernas. Isso foi uma construção social, assim como a sociedade, a civilização que a gente criou foi construída lá na época das cavernas. Foi com o tempo que a gente foi construindo essas ideias, entende? Tanto é que a gente tem até questão de mito, de deuses e tudo mais, para explicar coisas que o ser humano não entendia. Isso veio de uma explicação de não entender por que um corpo é diferente do outro. E aí dá-se essas denominações e sempre com essa porra dessa relação de poder, que um corpo perfeito, bem formado, outro invertido, mal formado, negativo, moralmente inferior. Porra, sabe? Então, é uma construção de gênero. E além dessa construção de gênero vinda lá dos gregos, né, para cá, trazendo na colonização, né, trazendo assim forçadamente, violentamente, como foi a colonização de diversos territórios, como foi o Brasil, né? Que o Brasil não foi descoberto, foi invadido, porque já tinha gente aqui, né? Era pra gente estar na rede bem de boas, SUS, com vários gêneros. A gente tem também o treinamento de gênero que o Di comentou, né? Dessa performance. Com frases assim, meninos não choram. Ah, mas se comporte como mocinha, não fale palavrão, sente com a perna fechada. Ou você joga, ou trabalha, ou faz alguma coisa com uma menina, como inferiorizando, já trazendo essa conotação do feminino sempre negativo. Então, essas mensagens são muito comuns desde sempre na nossa sociedade.
desde sempre. Dependendo da família, da cultura da família, é mais extremo ainda, né? Então, não tem como a gente não internalizar isso. Então, eu, quando mais nova, não gostava de vestido. Não queria brincar de bola, queria brincar na rua com as outras crianças, que era 90% meninos. Eu era tida como estranha. Será que a minha família achava que eu era, sei lá, o que, né? Que achava? Mas não estava dentro do padrão, que foi desenhar esse padrão. Então, a gente tem esse treinamento de gênero. E a gente vai internalizar esse sistema binário. E a gente vai se moldar dentro dessa performance para agradar as expectativas, para a gente se sentir aceito e pertencente. Porque não se sentir aceito e não se sentir pertencente dói. A gente é excluído, a gente sofre, a gente é marginalizado. Assim como as pessoas trans são hoje, né? Ainda hoje. Então a gente pode ter essas mensagens assim, mas a gente tem mensagens mais sutis ainda. E eu trago exemplos para hablar, né? Então, quando um pai vê o seu filho, menino, designado ao nascimento, brincando com bonecas, que pai que vai ficar tranquilo? Da minha geração para trás, raros os pais que vão ficar tranquilos. Muitos já vão partir para agressividade ou até violência de achar que esse menino é gay. Nossa, você não Mas eu pode. vejo Olha, que perigo esse menino se transformar num bom pai. Ah, que perigo. até já não sei se você sabe, já leu esse livro, mas o livro Problemas de Gênero da Butler, ele surgiu a partir justamente de uma inquietação dela em relação a um caso que aconteceu nos Estados Unidos, de um menino que ele estava na escola, não recordo muitos dados específicos assim de idade e tudo mais, mas ele estava num momento de recreação ali deles e ele estava rebolando. E aí, um grupo de amigos ali, da galerinha da escola, teve a brilhante ideia de jogá-lo da sacada. De Ótima uma ideia. sacada do colégio. E aí, claro que esse menino ficou com extremas sequelas, mas aí a Butler, a partir desse caso, ela escreveu o livro Problemas de Gênero, né? E ela traz justamente essa questão do por que esse corpo, né? Rebolar, né? Mover o quadril de determinado jeito, fere de alguma forma ou inquieta a Ou sociedade, tira o direito e desse corpo algumas existir. pessoas, ou tira o direito desse corpo de existir e gera tanta inquietação a ponto de atentarem contra a vida dele. E por isso que a questão da performance de gênero e o treinamento de gênero que a Priscila está falando são questões tão complexas e problemáticas. Esse treinamento de gênero, a construção social de gênero, ela é tão problemática que ela transpassa pessoas trans. Elas afetam, fazem mal, machucam, adoecem, ferem, matam pessoas cis também, tá? Não é com a intenção de tirar a visibilidade da pauta da pessoa trans. Mas para vocês terem uma ideia, nesse treinamento de gênero, mulheres, né, lidas, entendidas, até que se identificam enquanto mulheres, quando em áreas de estudo, faculdade, de trabalho, predominantemente masculina, elas são tidas como, tipo, você não devia estar aqui, tá tudo bem você ir mal em matemática, geralmente mulheres não são boas em matemática, tipo, você faz conta com o pinto, caralho, entendeu? Igual esse lance de brinquedo, de roupa. Roupa é pano. Cor é um bagulho abstrato. Entendeu? Tanto é que algumas culturas não enxergam as cores como a gente, porque não tem palavra para azul. Enxerga outra coisa. Se pá, nem enxerga. Entendeu? Brinquedo de criança. Não se brinca com a genitália. Se brinca com a genitália, não é de criança. Então, é umas coisas assim que, quando a gente começa a olhar, a observar, a refletir, a questionar, a gente começa a questionar até o nosso próprio. Então, se eu questiono tudo isso, eu posso me identificar com uma pessoa trans, uma pessoa não binária, eu posso, se eu me identificar. E por isso que eu acho que muitas pessoas acabam partindo para a ignorância da transfobia, da violência e afins, porque ela não tem recurso interno para lidar com esse questionamento sobre ela mesma. Então, quando ela
então se eu me identificar, se eu não gosto de vestido, então eu sou trans? E aí uma pessoa trans vem com esses discursos muito bem pautados, como o do Diego, que ele estava falando. Se não fizer essa pessoa refletir nem um pouquinho, eu suspeito. E se essa pessoa reflete um pouquinho, ela vai se angustiar. Só que muitos não têm recurso para lidar com essa angústia e acaba devolvendo em forma de chute, pontapé, tiro, ameaça, verbalização. E verbalização ainda é leve, né? Perto do que muitos corpos trans vivenciam no Brasil, que é o 15ª vez seguido o país que mais mata pessoas trans. E, curiosamente, é o país que mais consome pornografia trans. Cara, Então, o ódio e o cara, desejo ali, né, andando de mãos dadas também. Então, enquanto pessoa cis, a gente tem muito privilégio de não errar em nosso pronome, de não errar em nosso nome, de não questionar nossa identidade. Pessoas trans não têm esse privilégio. A gente tem o privilégio de ir no banheiro sem medo. Sem ninguém questionar, tipo, você não devia estar entrando nesse banheiro. Eu, não, além de não questionar, né? Tipo, ter banheiro pra você usar, né? No caso, uhum. os homens trans chegam num banheiro masculino só tem Vitória. E aí, faz como? E é um questionamento que eu sempre trago. Eu acho que homem cis não caga. Só Não. mictório. Só vai fazer xixi. Não tem cabine ali, né? Então, são problemáticas que atravessam todos os corpos, todos os tipos de corpos. Só que certos corpos sofrem mais porque deixam muito mais explícito essa transgressão das normas, dos padrões, que são as pessoas trans. E vocês começam a perceber o quanto tudo isso afeta de uma forma pesadíssima e negativa na saúde mental da pessoa trans? Vocês estão começando a pegar aí, né? Então, a gente tem esse binário, a gente tem essa problemática do DSM, e assim, ó, eu acho, nossa, que legal que tem algo no DSM que auxilia o acesso de pessoas trans a procedimentos que lhes ajudem a fortalecer e, de alguma forma, ajudar a integrar a própria identidade trans, né? Afirmar a identidade trans. Mas qual que é a problemática? Termos como esses que eu relatei, na questão de o próprio processo trans do SUS, o nome dele eu acho problemático demais. Processo transexualizador, como se fosse um processo que transformasse a pessoa em trans. Eu acho engraçado também a terapia hormonal. Porque sempre que a gente fala, Tratamento não só hormonal. terapia, mas tratamento O que, hormonal, que você né? trata? Você, Exatamente. na saúde, a gente trata uma doença, um adoecimento, uma patologia, um transtorno. Isso patologiza a vivência, a existência e identidade trans, usando terapia, tratamento, processo transexualizador. Inclusive, esse termo do processo transexualizador que está no SUS, esse termo, ele é problemático a ponto de pessoas não entenderem, distorcerem e fazer fake news, fazendo políticas, projetos de lei e movimentos anti-trans e disseminando mais ainda ódio e transfobia na sociedade por causa do nome, do termo. Sabe? Uhum. Isso é muito problemático. Então, assim, eu vou seguindo para ver os comentários aqui, mas eu quero ver de você. Pensando na saúde mental da pessoa trans, tanto para quem é cis quanto para quem é trans, o que cada um pode fazer? Então, o que pessoas cis podem fazer para ajudar na pessoa trans que vive a disforia? E o que a gente pode sugerir para a pessoa trans tentar para amenizar um pouco essa angústia? Eu vou catando os comentários aqui e depois, se for falando, eu vou trazendo os comentários. Tranquilo. Bom, gente, acho que não sei se ficou exatamente claro o que seria disforia, mas de fato é um conceito difícil a gente explicar com palavras simples, né? E cada pessoa trans vai experienciar a disforia de um jeito diferente. Então, se você conhece uma pessoa trans e ela chegar para você e falar assim, e você é cis, né, no caso, ou você é uma pessoa trans que não sente disforia, pergunte para essa pessoa o que ela está sentindo, se ela consegue explicar, ou pergunte para ela o que você pode fazer para ajudar. Porque existem momentos assim em que a disforia ela fica tão séria que ela pode trazer
também sintomas, como a Jussara falou, de ansiedade, por exemplo. Podem trazer uma crise de pânico, podem trazer Suicida. ideação suicida. Então, assim, são várias questões relacionadas principalmente à saúde mental, eu diria, ou até à integridade física da pessoa, dependendo se ela sente se ela tem vontade de se automutilar, né, por exemplo. Então, é muito importante que você, se estiver perto de uma pessoa trans, tome cuidado com a tua postura. Especialmente em não querer ficar afirmando estereótipos de gênero para ela, porque isso não vai afirmar, não vai adiantar nada. Por exemplo, ai, não, mas vou pegar um exemplo, eu aqui. Ai, tô com desconforto hoje com, não sei, o formato do meu rosto, tô achando meio feminino. Putz, não tô gostando. E daí eu chego e falo isso pra alguém, sei lá, pra Jussara, por exemplo. Jussara, ai, tô disfórico com o meu rosto, não sei o quê. Se ela chegar e falar pra mim, mas meu anjo, teu rosto é super masculino, às vezes isso não vai ajudar. Às vezes não é o que a pessoa quer ouvir e não é o que ela precisa. Me lembra Porque muito aquele. Por que você tem depressão? Você é tão bonito. exatamente isso. A comparação foi perfeita. É tipo isso. Então, assim, pergunta o que você pode fazer para aquela pessoa. Porque às vezes ela só quer um colinho, sabe? Às vezes ela não quer uma solução ali que você tire do cu e dê para ela. Porque às vezes você não vai ter. Então, Nem assim, é teu papel. não é teu papel. Então, acolha, pergunta o que a pessoa quer que você faça. E esteja presente, sabe? Porque a gente fica tão sozinho nesses momentos porque você não sabe explicar. É uma angústia tão grande, é uma coisa tão ruim, você fica se sentindo tão mal. E você fica inerte, você não consegue sair do lugar. Pelo menos a minha experiência com a disforia é assim. Tem dias que eu fico tão disfórica, que eu simplesmente sento e fico com vontade de chorar o dia inteiro. Eu não consigo sair do lugar. E aí eu falo, às vezes, né, com quem tá perto de mim, tipo, eu não tô bem porque eu tô disfórico. Eu não quero sair porque eu tô disfórico. Eu tô me sentindo um lixo. Mano, eu não quero sair de casa, eu não quero ver pessoas, eu não quero nada, eu quero sumir. E às vezes a disforia traz todos esses sentimentos porque é uma angústia absurda. Então, se você tem uma pessoa trans perto de você e a pessoa chegar e falar assim, bateu a disforia, sente do lado dela com calma e aceita o Pix para aliviar a disforia. Total, exatamente. Eu também aceito. Se quiserem mandar, eu faço um recebidinho depois. Mas eu ouvi Mas acolher, sempre perguntar o que acolha. pode fazer para ajudar. Exatamente. Mas acolha, sabe? Principalmente acolha. Porque não adianta você falar assim, mas isso nem é nada. É sim, é muita coisa. Não é nada Então, porque não é se você você é que está uma pessoa vivendo. cis, uhum. Se você é uma pessoa cis, você nunca vai entender. Então, e nem não tem como. Simplesmente isso. E se você é uma pessoa trans e está tentando lidar com a disforia, peça um pix para seus amigos, é brincadeira. Daí ajuda a Mas, cirurgia, comprar o packer, botar silicone. exatamente. Aí vamos alternativas, né? Porque já que a gente tem essa questão aí, a gente Da tem que lidar com ela. estrutura social, né? Da estrutura social, das pressões estéticas, né? Das pressões estéticas não só em questão de um corpo malhado, mas um corpo cis, porque a gente vive numa sociedade que tem essa cis heteronormatividade compulsória, né? Então todo corpo tem que ser de um jeito, ou assim, ou assado. E então vamos lidar com o que temos. É isso. Claro que a gente pode tentar trabalhar na desconstrução de certos conceitos, por exemplo, você não é menos homem porque você tem determinada característica, ou você não é menos mulher porque você tem determinada Você característica. não é menos E trans porque você não não é tomou menos hormônio, você não é trans. menos trans porque não fez Exatamente. cirurgia. Exatamente. E cada um vamos tentando lidar com o que você tem. Por exemplo, eu, né? Eu tenho disforia com o meu quadril, por exemplo. Então, o jeito que eu lido com essa disforia é procurar calças que sejam assim melhor ao meu corpo, de repente achar uma blusa mais larga, mais comprida, ou por exemplo, quem tem disforia, sei lá, com, puxa, outras características aí, Ju, dá um real. Alguma parte do corpo. O rosto também, o formato do rosto, as mãos, é bem comuns. Assim, sem ser as genitálias, né, que são mais explícitas,
mais cabelo, detalhes do rosto, a mão. Ah, minha mão é muito feminina ou muito masculina, dependendo do gênero que a pessoa se identifica. Minhas pernas, o quadril, as costas, cintura, ombros. Então, qualquer coisa que, para quem é cis e nunca viveu isso, não faz ideia de como isso pode trazer sofrimento. E como o Gi falou do gênero ser muito performance, então, vamos performar. Então, use e abuse da expressão do gênero. Roupas, cabelo, corte de cabelo, pintar o cabelo, botar aplique, peruca, qualquer coisa que fizer sentido para você, maquiagem, se fizer sentido para você, acessórios que façam sentido, acessórios não só de piercing, né, mas acessórios de pessoas trans mesmo, binder, packer, sutiã com bojo, aquendar, sabe, qualquer coisa que ajude a afirmar a identidade de gênero que você se identifique. Não é uma performance? Então vamos abusar dessa performance na expressão do gênero para poder fortalecer a tua identidade. Tem um ponto Exatamente. que eu sempre gosto de falar dele. Cuida com quem está andando. E, claro, a gente tem que respeitar contextos diferentes. Então, assim, eu sei que quem você convive mais pode afetar e piorar a tua disforia. Se você tá todo tempo, todo dia, sempre com uma pessoa que está sempre negando teu pronome, teu nome, tua identidade, como que você não vai ter disforia? Que é alguém ali jogando a estrutura na tua cara o tempo todo. É negando aquilo que você se identifica. Como que você não vai ficar disfórico, né? Então, tentar construir relações mais saudáveis, de preferência mais transafirmativas, né? Mais com noção das coisas. Eu sei que contexto e contextos, não é porque você tá com pessoas negando sua identidade que vai ser fácil. Ah, eu moro com os meus pais, eles me bancam. Eu sei que não é fácil sair de casa. Muitas vezes você tem que performar o contrário para poder ter um teto para viver. Mas então, como que dá para manejar esse tipo de relação? Que estratégia você pode usar para amenizar toda essa angústia que conviver com pessoas assim estão gerando em você? É bom também pensar em construir uma rede de apoio dentro da comunidade LGBT, especificamente trans também. E ter relações trans não é garantia de saúde mental também, né, Di? Porque são outras Não, pessoas com a justamente. estrutura ali, muita coisa internalizada também. Mas é Sim, importante, sim, né, sim. Di? Não sou só eu. Tem alguém que sabe exatamente o que eu tô falando, o que eu tô passando. Então, isso é muito importante. Nem que seja pela internet, gente. Tenham uma rede de apoio que faça sentido para você, para tua identidade e que te ajude a afirmar a tua identidade, tá? E acho que vou fazer uma pontuaçãozinha, viu, também, e acho que enquanto rede de apoio, a gente também pode puxar aqui para aquilo que a gente já tinha falado em outra live, mais profissionais da saúde mental e da saúde no geral, que estejam capacitados para atender pessoas trans. Eu vou ficar batendo essa bosta até eu morrer, porque isso é muito sério, isso é muito sério. Eu fico puto toda vez que eu fico sabendo que tem uma pessoa trans sendo atendida por alguém, especialmente psicólogo, que tá falando bosta. Porque tem muito que vai atender. Ai, não, eu atendo pessoa trans. Aí a pessoa chega lá, o ser humano fica errando o pronome, não sabe nem o que é terapia afirmativa, não entende nem o que é LGBT direito, não sabe a diferença de orientação sexual e Uhum. identidade de gênero. Então, assim, profissionais, psicólogos, profissionais da saúde, todo mundo, na verdade, né? Mas vamos pegar Sim, esses aqui, por enquanto, para a gente dar uma puxada de orelha. sim. Esse Tem a que gente tem saber. propriedade para falar. Sim, a gente tem que saber, galera. Tem que Uhum. saber, não dá mais, já deu o tempo. E nós, pessoas trans, né? Quando somos atendidos por pessoas que fazem isso, a gente tem que se posicionar, sim. Sim. A gente tem que Não falar, ou só a gente tem como que tomar alguma profissional, atitude. mas denunciar esse profissional Isso, para o isso conselho mesmo. que ele está inserido. Conselho de Exatamente. classe. Tem que denunciar. Exatamente. É só com a denúncia que a Exatamente. gente consegue mapear essas coisas para poder corrigir, tá? Não só E assim, psicólogo, mas outra coisa, né, mais psicólogo, porque a gente é da área, mas pode falar. mas outra coisa, sabe, Gil, que às vezes a gente, enquanto pessoas trans, a gente acaba se colocando, se rebaixando de alguma forma, sabe? De tipo, não, é o psicólogo, eu não torço saber aqui, então eu vou ficar quieto. Não. Sabe? Uhum. Se vocês estiverem em contato com algum profissional que faz isso, gente, se vocês souberem, vocês têm que denunciar, e denunciem mesmo, porque ele está sendo antiético, e a postura dele está errada. Então, como a Ju falou, a Lembrando gente que tem transfobia que denunciar é por tudo aquilo. crime também. É crime,
exatamente. Vamos lembrar, né, que essa pessoa está cometendo crimes dentro da clínica. Então, Exato. não permitam isso, por favor. Problemático. Claro. Eu vou ler alguns comentários aqui. O Ali perguntou assim, né? Ali, não sei, né? O pronome já pressupus o gênero da pessoa aqui, já errando, né? Mas, enfim. A transexualidade sendo recebida na infância e a criança tendo a liberdade de ser, pode evitar disforia? Ali, na estrutura social geral hoje, não. A gente tem estudos científicos, inclusive eu posso passar até um artigo que eu tenho, que estuda casos de crianças que nasceram, foram criadas numa família ou mega desconstruída, ou numa família por pais LGBT, então, no caso cis, né? Então, 2 pais cis gays, 2 mães cis lésbicas, e mesmo que essa criança receba uma criação super solta, super desconstruída, super afirmativa em casa, ela não está isolada em casa, na caverna, na tribo ali. Ela vai para a escola, essa família pode ter uma religião, ela pode ir para a igreja ou qualquer outra instituição religiosa, da religião da família. Ela vai passar na vendinha para ir para casa, ela vai no mercado. Então, todos os ambientes sociais vão estar inseridos na sociedade binária que a gente tem. E esse artigo ele traz que justamente a criança vai plena, good vibes, afirmativa, desconstruída para a escola, mas lá é tão forte esse binário que ela traz e começa a reproduzir em casa, que não é um espaço disso. Então, mesmo que uma criança trans ou adolescente trans tenha um ambiente seguro em casa, isso é ótimo, a gente deseja que todas tenham isso, né? Infelizmente não é a realidade, não é todos que têm, não vai bastar. Ela ainda pode sofrer preconceito, ela ainda pode sofrer disforia, ela ainda pode ter muita dificuldade na sua identidade trans por conta da estrutura social geral, porque não é só na casa dela, entendeu? É em todos os cantos, é na Muito mídia. Política, por não ter políticas públicas, por não ter mais direitos, já é uma comunicação que a política faz sobre corpos trans. A gente não tem um mapeamento exato do IBGE, por exemplo, LGBT no geral, não só trans, atrapalha na criação de políticas públicas para pessoas LGBT, isso já é um posicionamento do Estado, de que ele não quer, não faz questão, como muitos profissionais de saúde, principalmente da psicologia, que não fazem questão de estudar essas temáticas, de ir atrás, porque uma ansiedade numa pessoa cis hétero e uma ansiedade numa pessoa trans não é a mesma ansiedade, pode ter os mesmos sintomas, mas não é a mesma ansiedade, não é a mesma coisa que causa e não é da mesma forma que vai trabalhar, entendeu? Por isso que o Diego fala, né, de atrás de profissionais especializados na área, que entendam, que saibam. Não precisa ter a pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, o caralho a 4 de asa, mas que a pessoa se interesse na temática e leia e vá atrás, sabe? E esteja aberta, porque a pessoa trans, ela não tem obrigação de educar a pessoa que vai atender ela. É o contrário. Ao contrário, é o psi, a psi, o profissional de saúde que tem que saber para ajudar essa pessoa trans na desconstrução e na afirmação da sua identidade, entendeu? Outra pergunta do Ali, perdão. Tá vendo como é que a estrutura é foda? Puta que pariu. O termo travesti hoje se tornou uma identidade em si, né? Meio que ressignificado, uma questão política. Isso, a gente tem homens trans, mulheres trans, aí a gente tem o termo transvestigênero, que é um guarda-chuva, que dentro disso tem homens trans, mulheres trans, travestis, trans femininas, trans masculinos, tem os trans não binários, então trans masculinas, trans femininas, então a gente tem diversos ali dentro desse guarda-chuva. E antes era usado o termo travesti como, como é que é o termo pejorativo que fala, né? E elas se apropriaram como uma questão política mesmo, de levantar bandeira e que mostrar que corpos de travestis são válidos, têm valor, têm direito de existir e merecem respeito, porque não é bagunça. Vale lembrar também que o termo travesti a identidade travesti, na verdade, é uma identidade latino-americana. Então, a gente não tem a identidade travesti, por exemplo, lá nos Estados Unidos ou em outros lugares, porque essa identidade, ela veio aqui da América Latina. Então, ela tem essa característica que é nossa, Exato. entendeu? Só um ponto de Mas muito bom.
Eu acho que é Thalita, pelo nome tá aqui. Eu fico pensando, o DSM diz que não pensa e elabora as causas dos transtornos e me preocupa muito essa construção descontextualizada. Nós sabemos a causa da disforia, os agravantes, e é por isso que compreendemos como o DSM está equivocado. Sim, o DSM ele começou com muitos critérios, definições e conceitos da psicanálise. E com o tempo que ele foi atualizando, o DSM-1, 2, 3, 4, tal, hoje a gente está no 5TR, que é o texto revisado. Toda essa construção do DSM, ele foi desconstruindo de se amarrar numa abordagem só. Então, hoje ele está muito mais, mesmo que nem tanto, né, mas muito mais no viés científico da coisa do que na psicanálise, na cognitiva, na não sei o que lá, sabe, no alinhamento dos chakras com a coluna vertebral. Então, hoje é muito mais científico, mas modelo biomédico. Então, por mais que ele traga exemplos ali para pessoa cis, para mim, a definição do DSM-5 hoje, né, que já ultrapassou, ele está como um livro na disforia de gênero infantil para profissionais de saúde que não fazem noção nenhuma de nada. Porque isso meio que para ajudar, você não sabe porra nenhuma, então pega esse estereótipo do caralho aqui para você entender e tentar ajudar essa pessoa. Só que é problemático, porque uma pessoa que não sabe porra nenhuma vai pegar isso, o estrago que ela pode fazer, atendendo a pessoa trans com esses critérios, esse diagnóstico, na fala, no relato, pois pessoas cis que estão em posição de laudar ou dar autorização e encaminhamento para pessoas trans terem acesso a serviço, achar que só pode encaminhar essa pessoa trans ela se encaixa nos estereótipos. Pois é, mas é que você não veste as roupas do gênero que você se identifica. Eu não consigo passar você pro procedimento X, Y, Z. Não consigo laudar você, não consigo. Não consigo. Aí meio que fica no poder dessa pessoa cis, ignorante do caralho, dela atestar a transgeneridade da pessoa trans. Porra, não é isso que a gente quer. Mas aí é outra problemática, né, Ju, que eu também sempre falo, que isso só existe porque o modelo biomédico é o detentor de todo o poder. Então, assim, quem falou que eu preciso de alguém lá me dizendo se eu sou trans, se eu não sou, para eu ter acesso a alguma coisa? Uhum. Porra, que saco isso, né? Bem que eu já tinha falado no começo, que a gente patologizar, né, de certa forma, hoje em dia, dentro da realidade que a gente tem, ajuda, No porém contexto. atrapalha. Exato. Ajuda nesse contexto, por quê? Porque eu dependo de um profissional da saúde, dependo de fazer terapia não sei quanto tempo lá para conseguir fazer uma mastectomia, por exemplo. Acho que são 2 anos com um profissional do SUS. E geralmente essa galera aí tem bem esse viés. E, inclusive, a linguagem que o DSM coloca, ela pode ser mais problemática porque a pessoa que está lá, o médico, o whatever, né, o profissional da saúde, chega lá, lê a porra do DSM e vai falar assim, então eu posso falar assim com a pessoa trans? Que ela não vai ter o cuidado de se preocupar, que ela não pode chegar, então você é um homem que quer virar mulher. Então você é uma mulher que quer virar um homem. Nossa. Porque, gente, tá lá Isso no por si só já é DSM, violento. manual diagnóstico, o poder que isso tem, o quanto que isso não é violento e o quanto que isso não dá respaldo para quê? Transfobia. Sim, até aqueles super aliados, né? Não, estamos aqui, lá. Para você trabalhar para uma pessoa trans, fazer o processo de harmonização ou qualquer cirurgia, você tem que olhar com o viés dele. Essa pessoa vai passar por um procedimento médico. Não é que essa pessoa é trans, tá doente. É uma pessoa que vai fazer, sei lá, uma bariátrica, uma laqueadura, uma vasectomia, ela vai passar por um procedimento médico sério que vai mudar o corpo dela de formas que pode afetar a autoimagem, autoconceito. Então, tem questões muito mais refinadas no atendimento de pessoas trans, quando a gente está falando de modificações corporais, que a maioria dos profissionais não fazem noção de que tem isso. E eu vou dar um spoiler. Tem muita coisa muito boa na porra da lei do processo trans do SUS. Agora, diga se os profissionais de saúde que atendem pessoas trans leem aquela caralho daquela lei lá, que tem esses tópicos que são muito importantes, mas tá lá no finalzinho e ninguém vê até o final. Ninguém vê, entendeu? Bernardo falou, tem uma série documental na HBO que chama Coisa de Menino, fala justamente dessa construção do que é ser homem, é muito boa. Eu não sei se é a mesma, mas tinha uma época no Netflix, tinha uma chamada The Mask You Live In, que é a máscara que você vive nela, que fala justamente do machismo, de como ele fere os homens cis, né? É muito boa também. Tem um comentário
acho que da Thalita. Aí entra a questão do próprio feminismo e a negação de algumas feministas de considerar mulheres trans. Problemático demais também. Christopher, sou homem Eu trans. vou entrar muito nessa daí, que senão eu vou Aí é surtar. outra live, né? O Christopher traz aqui, sou homem trans, primeira live que estou acompanhando no Instagram. Christopher, muito obrigada por você estar acompanhando aqui. Espero que esteja fazendo sentido para ti. Cainha comentou do Pix para enviar disforia, eu também acho justíssimo. Todo transfóbico tem que fazer um Pix para uma pessoa trans. Cenzão, hein? Cada transfobia que eu sofri foi R$100 no negócio. Aí ele trouxe de novo aqui, 15 dias de destruição e 5 anos de autocuidado. Ai, meu Deus, socorro. Né? Eu que lute depois. O Christopher trouxe também um relato que já foi atendido por 2 psis que tentaram convencer ele de que ele era cis hétero. Nossa, parabéns. Christopher, se você precisar de ajuda para fazer denúncia, me chama na DM depois, que eu te ensino passo a passo, um tutorial super bonitinho. Porque esses psis, além de terem praticado crime como transfobia, eles rasgaram o código de ética e limparam pisando em cima, tá? A gente tem não só o código de ética que rege a nossa profissão, mas a gente tem resoluções específicas para atendimento de pessoas trans. E essa postura não é uma delas, tá? Letícia, já fui num psi que perguntou se eu não seria mais feliz se namorasse um cis. Pergunta um negócio. Quem que escolhe gostar de macho? Essa pergunta foi Oh, ótima. por favor, né? Fosse em escolha. De macho cis, Só né? um exemplo, assim, que não tem nada a ver com questão de gênero. Numa sessão com a psi, na primeira sessão, depois de eu ter chorado toda as pitangas, em vez dela, sei lá, quer um lenço, quer um abraço, quer uma água, ela olhou pra minha cara e falou assim: por que você pinta o cabelo de azul? O que isso tem a ver? Então, Ai, assim, que a gente precisa justamente. cuidar, sabe? Bibi no Insta. Vocês indicam algum material sobre crianças trans? A gente pode indicar, de cabeça não tenho nada, mas chamar na DM, a gente pode fazer essa. De Pra ver se fazer, eu passar as consigo referências. disponível. Eu acho que tem perguntas aqui. Não sei se você já chegou a ver o acho que filme Ela, da Netflix. É transmasking, mas baseado em uma história real. O filme acaba com a protagonista cortando o próprio órgão e conseguindo fazer a cirurgia. Achei isso muito problemático. Ah, tem dessa também, né? Porque para fazer papel de pessoas trans não pode chamar trans. Tem que chamar um cis, você gastar em maquiagem e roupa. Porque para que eu vou contratar uma pessoa trans que sabe da vivência trans para fazer o papel se eu posso pegar um cis e fazer estereótipos? Isso é muito problemático. Muito. Tem mais aqui. Dissociar do próprio corpo é um tipo de disforia? Pode ser um mecanismo de defesa de você evitar fadigas mentais. O nosso corpo e nossa mente, eles são muito, muito inteligentes, muito ricos, assim, na autopreservação, tá? Então, pode ser uma forma da tua mente ter descoberto como se ajudar a sofrer menos. Bom, do material que já perguntou, né? Christopher, mas vai adiantar eu denunciar esses psicólogos transfóbicos que eu me atendi anos atrás? Eu nem me recordo direito onde me atendi ou mesmo o nome deles. Se souber onde, quem foi, adianta sim. Porque eles podem ainda estar fazendo isso e fazendo mal para outras pessoas trans. E se fazem isso com pessoas trans, eles devem com certeza pisar também na linha da ética com pessoas cis hétero. Então, esses profissionais já estão totalmente fora do recomendado pela profissão. Pode ser que não percam o registro, porque tem muito caso grave que a pessoa não perdeu o registro dela, não foi proibida de atuar na área, mas ela foi orientada. Em alguns casos, a orientação valeu, realmente era só falta, sabe, uma informação que ela que tinha que ir atrás. Mas tudo bem, o conselho vai atrás, orienta, pega na mão, ensina a desenhar. A pessoa, beleza, aprendi, não erro mais. Mas em alguns casos, essa pessoa ela pode estar ferindo outras ainda. Então é importante. De, esse dia que travou lá, esperando minha pansexualidade sumir, eu escolher ser lésbica. Exato, né? Vamos escolher, sempre. É sempre uma escolha. Eu acho que o Di travou, saiu, né? Deve ter caído lá o sinal, ele falou que tá na 3G. Pessoal, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se não ficou, avisa que a gente explica de novo depois.
essa questão de gênero e sexo, o quanto ele é uma construção social, e tá tão enraizado na gente que faz muito mal. Faz mal, não só para pessoas trans, LGBT, faz mal para todo mundo. Então, não posso... eu, então, não posso performar algo X ou Y, porque daí eu não vou estar validando a minha feminilidade, entendeu? Sem contar que a gente tem diversos tipos de feminilidade, masculinidade, cada um tem o seu. Deixa eu... Diego que catou o telefone da namorada. Então, vamos lá. Então, a gente tem que cuidar com esses estereótipos, tem que cuidar com esses padrões, tem que cuidar com essas expectativas, com essa norma, porque é muito problemático, faz mal para todo mundo. Acabou os dados, a bateria, Não, o celular desligou, foi isso. Ele falou, não quero mais, e mandou um beijo e me Não deixou sei na dessa mão, foi isso. estrutura social, foda-se essa merda. A gente vai Tipo caminhando pro isso. fim que eu acho que o Instagram Sim. pode encerrar a qualquer momento, que já deu uma hora, né? Mas eu tava comentando aqui o quão problemático é toda essa estrutura que faz mal para todo mundo, não só pessoas trans, LGBT no geral, mas pessoas cis, hétero também. Mas é isso, então. Já vou mandar um beijo porque o celular aqui também tá querendo Sem desligar. problemas. Agradeço a participação de todo mundo aqui. Lembre-se das dicas que a gente deu para quem é cis, a gente sempre está perguntando como que pode ajudar a não invalidar a dor da pessoa trans. Para quem é trans, tem estratégias de manejar. Vai ter dia que não vai ter jeito, mas vai ter dia que vai ter dia melhor. Se pudesse conseguir, faça terapia, seja individual ou de grupo, e de preferência com psis que saibam da temática para você poder ter. Porque daí vai fazer terapia para se tratar e sai pior, entendeu? É perigoso, gente. A psicologia tem muito poder ali. Eu posso ajudar a pessoa a sair do risco de morte, como eu posso fazer uma pessoa se matar. Então, busquem profissionais capacitados na área, tá bom, gente? E uma boa noite para vocês. Quer dar recado, Dino? Não, tô só esperando terminar, mas acho que o celular daqui também já vai cair daqui a pouco. Di, muito obrigada. A bateria tá acabando. Por topar a live. Obrigado. Beijo. Linda, Beijo. maravilhosa. Conversamos depois. Tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.